E se eu te dissesse que os maiores empreendedores, gente como Steve Jobs ou Jeff Bezos, são, na verdade, filósofos? Filósofos? Sim, que eles não estavam só, sei lá, criando empresas, mas sim reescrevendo as regras da nossa realidade, mudando a maneira como a gente vive, se comunica, como a gente deseja as coisas. É uma provocação forte. Mas é exatamente o ponto central da nossa análise de hoje. Exato. A gente se baseou num artigo Empreendedorismo e Filosofia, que defende uma ideia fascinante. O empreendedorismo radical não é só uma atividade econômica, é uma intervenção ontológica. A palavra chique, né? Mas a ideia é que é uma ação que muda o que as coisas são, o jeito como a gente existe no mundo. Isso, é sobre mudar o próprio tecido da existência humana. Perfeito. Então a nossa conversa hoje não vai ser sobre planilhas ou rodadas de investimento. A gente vai usar ideias de filósofos pesados, tipo Heidegger, Wittgenstein. Foucault. Para entender a fundo como empresas como Amazon, Uber, Apple se tornaram possíveis. Exato. A missão é descobrir como eles mudaram não só a tecnologia, mas a nossa própria percepção do que é normal. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Para começar, o artigo fala de uma coisa que está em todo lugar, mas que a gente quase nunca percebe. O nome que o filósofo Martin Heidegger deu para isso é meio técnico. A transparência funcional, né? Isso. Mas a ideia é super intuitiva. O exemplo clássico é o do martelo. Aham. Quando você está martelando um prego, você não fica pensando, estou segurando um objeto de madeira com uma cabeça de metal. Não, claro que não. Você simplesmente martela. O martelo desaparece, ele vira uma extensão da sua mão. Ele se torna transparente. E o Heidegger dizia que a gente vive imerso nessas ferramentas, que funcionam tão bem que se tornam invisíveis. Ah, então é por isso que a gente fica tão irritado quando o Wi-Fi cai por 5 segundos. Certamente. Porque de repente algo que era invisível, que a gente nem lembra que existia, vira um obstáculo na nossa frente. A transparência quebra. É exatamente essa sensação. A técnica moderna, quando funciona, poupa a gente do esforço de pensar nela. E o que o artigo argumenta é que o empreendedor visionário é aquele que tem a sensibilidade de perceber quando essa transparência já não é mais a melhor solução. Ele enxerga a rachadura no sistema. Perfeito. Ele olha para algo que todo mundo faz sem pensar e se pergunta, peraí, por que a gente faz desse jeito? E se houvesse uma forma melhor? É a dúvida de Sócrates aplicado ao nosso dia a dia. E o exemplo da Amazon é perfeito para isso. Antes, o ato de comprar era cheio de atritos, né? Muitos. Sair de casa, dirigir, estacionar, encontrar o produto na loja, pegar fila para pagar. Cada etapa era um obstáculo visível. E aceito como normal. O que o Jeff Bezos fez, metodicamente, foi caçar e eliminar cada um desses atritos. A compra com um clique, a entrega no dia seguinte. Isso. Ele tornou o processo tão fluido que o ato de comprar se aproximou do ato de pensar em algo. Quase não há mais distância entre o desejo e a posse. Ele não criou só uma loja, ele mudou a ontologia do consumo. Então, se eu entendi bem, a mudança não foi só na logística, foi na nossa própria paciência. Foi. Bezos reconfigurou nossa expectativa de tempo e agora esperar 2 dias para uma entrega já parece uma eternidade para muita gente. É essa mudança ontológica. É exatamente isso. A estrutura da nossa experiência com o tempo e com o desejo foi alterada. A Uber fez a mesmíssima coisa com mobilidade urbana. Ah, sim. Era pura incerteza. Você ia para a rua, esticava o braço, o táxi viria. Em quanto tempo? Quanto ia custar? Era um buraco de tempo e ansiedade. Um tempo morto, né? Um vazio no meio do seu dia. Perfeito. A Uber preencheu esse vazio com dados. Agora você vê o carrinho no mapa, sabe o nome do motorista, o preço exato, o tempo de chegada. A incerteza virou previsibilidade. Totalmente. A sensação de se mover pela cidade, o que os filósofos chamam de habitar o espaço urbano, mudou por completo. Aquele tempo de espera, ele simplesmente deixou de existir na nossa experiência. Ok, entendi a parte de enxergar a rachadura no sistema e quebrar essa realidade invisível. Mas ver o problema é uma coisa. Construir algo totalmente novo no lugar. Isso parece um desafio de outra ordem, né? É o próximo passo.
como se convence milhões de pessoas a adotarem uma nova forma de viver. Essa é a segunda grande sacada do artigo, e ela vem de outro filósofo genial, o Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein. Ele tem uma frase que parece simples, mas que é absurdamente profunda. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Espere um pouco. Isso é forte. Se isso é verdade, quer dizer que se a gente não tem uma palavra para algo, essa coisa meio que não existe para nós. Não no nosso mundo lógico. A gente não consegue nem pensar direito nela. Exato. A ideia não tem onde morar na nossa cabeça. Para Wittgenstein, a linguagem não é só um conjunto de rótulos que a gente cola nas coisas. A linguagem é a caixa de ferramentas que a gente usa para construir o nosso mundo. E ele fala dos jogos de linguagem, certo? Isso. Cada contexto social, cada atividade tem suas próprias regras e seu próprio vocabulário. O empreendedor, então, não cria só um produto. Ele precisa criar um novo jogo de linguagem. Um novo jogo com novas palavras e novas regras. Acho que começa a entender. O exemplo do Airbnb no artigo é muito bom. É ótimo. Eles não chegaram falando quer alugar um quarto vago para um estranho. Isso soaria perigoso, esquisito. Soaria como um péssimo negócio. O que eles fizeram foi criar um vocabulário completamente novo. Eles não têm locadores, eles têm Anfitriões. anfitriões. Você não aluga um quarto, você tem uma experiência. O seu anfitrião pode ser um super host. E tudo isso faz parte de um conceito maior, a economia do compartilhamento. Essa palavra compartilhamento muda tudo. Muda tudo. Ela pega a frieza de uma transação comercial e a envolve com a aura de comunidade, de confiança. É genial, eles mudaram as regras do jogo. A palavra hospedar antes era para amigos, família. O Airbnb pegou essa palavra, aplicou a um contexto comercial, mas manteve o calor dela, a conotação positiva. Eles nomearam uma nova forma de confiança social. E ao nomeá-la, a tornaram possível. E se a gente olha para o mundo das criptomoedas, o fenômeno é ainda mais radical. Com certeza. Pensem em palavras como blockchain, descentralização, consenso algorítmico. Token não fungível. Há 15 anos isso não significava absolutamente nada para ninguém. Exato. E essas palavras não só descrevem uma tecnologia, elas criaram a base para uma realidade econômica paralela, que opera fora do controle de bancos e governos. E esse vocabulário novo cria também uma identidade, um senso de pertencimento para quem entende, né? Quem fala essa língua faz parte de um clube. Sem dúvida. A linguagem constrói a comunidade e a realidade ao mesmo tempo. Ao dar um nome a um ativo digital, você o torna real, negociável, desejável. Se você pode nomear, você pode criar. Essa é a força. Ok, então já temos 2 passos: quebrar a realidade invisível e nomear uma nova. Mas isso me parece muito racional, quase uma fórmula. E a gente sabe que a jornada de criar algo do zero é caótica, cheia de incerteza e, francamente, de um risco absurdo. Totalmente. Onde entra o fator humano nisso tudo? É aí que a análise mergulha em águas mais existenciais, trazendo 2 pensadores que focaram nisso: o dinamarquês Søren Kierkegaard e o francês Michel Foucault. Kierkegaard. Ele fala de algo que ele chama de salto de fé. Um salto de fé? Isso soa quase religioso. E a origem do termo é religiosa, mas a aplicação aqui é existencial. Para o Kierkegaard, as decisões mais importantes da vida não podem ser totalmente justificadas pela lógica ou por dados. Entendi. Chega um ponto em que os dados do passado acabam e você está diante de um futuro incerto. É preciso tomar uma decisão no abismo, com base num compromisso total com uma visão que talvez só você enxergue. É aposta total numa ideia. Uma aposta que define quem você é. O artigo cita o exemplo da Tesla, do Elon Musk. Quando ele começou, o consenso da indústria automotiva, dos especialistas, dos dados de mercado era unânime. O carro elétrico era inviável. Exato. Economicamente e tecnologicamente inviável. A aposta dele não foi só financeira, foi um salto contra toda a lógica estabelecida. Foi um ato de vontade pura. Baseado numa convicção sobre o futuro. Essa ideia do salto de fé parece muito focada no indivíduo, no líder. Mas uma empresa como a Apple não era só o Steve Jobs. Claro que não. É um sistema, uma cultura.
Como a visão de uma pessoa se transforma em algo que milhões de clientes adotam como parte da identidade deles. É aí que entra o Foucault. Essa é a ponte perfeita. Se Kierkegaard nos ajuda a entender o risco do criador, Foucault nos ajuda a entender como a criação afeta a vida de todos nós. O artigo usa um conceito belíssimo de Foucault, a estética da existência. Estética da existência. Isso é sobre ter uma vida bonita. De certa forma, sim. Mas não no sentido superficial. Foucault se inspirou nos gregos antigos, para quem a vida era a maior obra de arte que alguém poderia criar. Interessante. A questão dele era: por que uma lâmpada ou uma cadeira podem ser objetos de arte, mas a nossa própria vida não pode? É a ideia de viver de forma intencional, de esculpir a si mesmo, de ter um estilo de vida. E a Apple é o exemplo máximo disso no mundo dos negócios. Exatamente. A Apple nunca vendeu só computadores ou celulares. Ela nunca competiu apenas em funcionalidade ou preço. O que a Apple vende é um modo de ser. Uma identidade? Isso. O design minimalista, a simplicidade da interface, as lojas que parecem templos, o slogan Think Different. Tudo isso cria uma atmosfera. Você não compra um iPhone. Você se torna uma pessoa que usa a Apple. Perfeito. O produto vira um emblema de uma identidade que você escolhe. Criativo, inovador, alguém que valoriza o design. A empresa de Jobs não oferece só uma ferramenta, ela oferece os tijolos para que as pessoas construam a sua própria estética da existência. O negócio se torna uma expressão artística que molda a identidade de quem consome. Ativamente. Ok, juntando todas as peças. Heidegger, Wittgenstein, Kierkegaard e Foucault. A imagem que se forma do empreendedor é muito mais complexa, mais profunda do que a de um simples gestor. Muito mais. Como a gente amarra tudo isso? A conclusão do artigo amarra de um jeito muito elegante. Usa os conceitos de outra filósofa, a Hannah Arendt, que diferencia labuta de obra. Labuta e obra. Labuta é o trabalho que a gente faz para sobreviver, é cíclico. Obra é aquilo que a gente cria para durar, que constrói o mundo em que vivemos. O empreendedorismo visionário, nesse sentido, não é labuta. É obra, é a construção de um mundo. E a conexão com a filosofia grega que o artigo propõe? A tal da trindade grega. Isso, é uma forma de sintetizar o processo todo. Pensa assim, o empreendedor começa com o questionamento socrático. Ele olha para o mundo e pergunta, por quê? Desafiando aquela transparência funcional que o Heidegger descreveu. O primeiro passo é a dúvida. Depois, ele projeta uma nova realidade, uma forma ideal de como as coisas poderiam ser. Essa é a visão que nasce no mundo das ideias de Platão, o projeto abstrato. A ideia pura, antes de virar realidade. Exato. Em seguida, ele precisa trazer essa ideia para o mundo lógico, para que ela possa ser pensada e compartilhada. Para isso, ele usa a linguagem de Wittgenstein, Criando um novo vocabulário, um novo jogo. que nomeia e dá forma a essa nova realidade. O próximo passo é trazer essa ideia do mundo lógico para o mundo concreto. Isso é a praxis de Aristóteles, a ação, a execução. Mas aí vem o risco. Aí vem o risco. E para dar esse passo, para sair do papel, é preciso o salto de fé de Kierkegaard, a coragem de agir na incerteza. E o Foucault entra no final. Entra como um guia. Todo esse processo é guiado por um estilo. Ele esculpe o negócio, o produto, a cultura como uma obra de arte de Foucault, criando uma estética da existência que atrai e molda as pessoas. Uau! É uma síntese realmente poderosa. E nessa visão, o lucro deixa de ser o objetivo final, né? Ele vira outra coisa. Ele vira o combustível, o sangue que mantém essa nova realidade viva e crescendo. O objetivo não é o dinheiro. É a construção do mundo. O empreendedor não está só vendendo um produto. Ele está oferecendo uma nova resposta para a pergunta: o que significa ser humano aqui e agora? E isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. Se o empreendedorismo é de fato essa filosofia em movimento que esculpe a realidade em que vivemos, que jogos de linguagem e que estéticas da existência estão sendo criados agora mesmo, de forma quase invisível, e que vão definir o mundo que habitaremos amanhã.